A descolonização dos currículos. Concurso Público 2016, Cidade de São Paulo. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Nilma Lino Gomes. A pergunta fundamental formulada pela autora a respeito da base epistemológica do conhecimento humano. A discussão da relação teoria e prática. A questão essencial, adaptação às mudanças preconcebidas, nacional ou internacionalmente, dos currículos. Entender o mesmo como modelo de formação. Listagem de conteúdos a serviço de um projeto pedagógico reprodutor da ideologia dominante. A autora substancia-se em acordo com o grande pensador Boaventura de Souza Ramos e os pressupostos da filosofia de Antônio Gramsci. Afirma categoricamente: o currículo é composto por duas variáveis. A primeira, interna, que consiste como base da formação do conhecimento, a partir das diversas práticas do fazer ciência. A externa, a relação entre as várias ciências, a problemática da interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Outro aspecto refletido pela autora: quanto mais socializa a educação, é necessário dar voz aos atores antes desconsiderados, os inviabilizados academicamente, não inclusos, pois são os novos sujeitos cognitivos. Portanto, quais são as respostas dadas a esses movimentos, sendo a perspectiva a emancipação do sujeito, culturalmente e socialmente? Entretanto, a descrença no modelo político produtivo fundamentado na sociedade neoliberal. Com efeito, a destruição dos currículos colonizadores, pois os mesmos resistem os novos agentes como sujeitos. Portanto, nesse contexto que insere uma educação com exigência da história da África, necessário um novo paradigma que destrua as hierarquias entre os conhecimentos, pois faz parte da ideologia do conhecimento hegemônico do colonizador, a reprodução do conhecimento dominante. Desse modo, descolonizar currículos significa formar professores que valorizem, pela reflexão epistemológica, a consciência crítica. Professores que não silenciem a respeito das culturas negadas nos currículos oficiais, sendo o novo currículo a defesa de uma cultura renovadora, da democracia e de governos populares, um Estado de direitos e não apenas de deveres, como quer o neoliberalismo. É nesse sentido que defende a Lei 10.639/03, sua regulamentação
pelo parecer do Conselho Nacional da Educação, em 3 de 2004. A obrigação da inserção da questão racial no currículo, o estudo da cultura negra, como também as questões de gênero, movimentos sociais, os denominados grupos marginalizados socialmente. A nova legislação exige a construção de uma educação antirracista, motivo pelo qual determina um diálogo intercultural que proponha a emancipação do domínio político e econômico das classes superiores. Outra reflexão desenvolvida epistemologicamente pela autora refere à mesma lei na formação dos professores, na perspectiva da ruptura com as bases do currículo atual, com as teorias justificadoras da exclusão social. O novo currículo é necessário admitir a diversidade cultural, a questão étnica-racial e a superação do paradigma ocidental fundamentado no modelo monocultural de transmissão de conteúdos. O novo paradigma defende a construção de um currículo sustentado em uma pedagogia intercultural, valorizando as diversidades no método pedagógico. Entretanto, só será possível quando a história da África e outras culturas inferiorizadas não forem apenas novos conteúdos, porém disciplinas. O velho currículo leva em consideração o paradigma entre os civilizados e os bárbaros. É necessário, portanto, um processo de desconstrução que permita revelar as culturas oprimidas como proposta pedagógica hegemônica. Portanto, a desconstrução objetiva a emancipação para a cidadania, uma história que propõe a perspectiva de superação da cultura eurocêntrica dominante, pois os paradigmas educacionais dominantes têm como finalidade esconder a dominação, alienando o sujeito da cognição. Portanto, superar as ideias dominantes, superando a dominação. Do mesmo modo, a sociedade política neoliberal. É necessário um paradigma alternativo à história do mundo. Com efeito, a descolonização do currículo implica o entendimento político dos conflitos raciais, o fundamento das diferenças culturais, a codificação distorcida da ideia de raça, a compreensão temporária das diferenças culturais, o modo como tudo que é europeu não tem sentido, pelo menos parcialmente. O processo de ressignificação e politização da raça
social humana. Portanto, descolonizar currículo é um mecanismo amplo que atinge a complexidade da educação em todos os níveis possíveis. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.